Paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 348 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos fazendo o estudo hoje da carta que o apóstolo Paulo escreveu para Filemon, amém? Essa carta aqui é muito especial, uma carta bem peculiar, ela tem um tom completamente diferente das outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu, então vale aqui muito a pena você recomendar essa carta para ser lida por outras pessoas e já compartilhar esse estudo com outras pessoas. O nosso texto devocional de hoje é o verso de número 10 e 11. Essa carta só tem um capítulo. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim, Filemon 10, 11. Faça um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Amém? Bom, nós temos ciência, de que o apóstolo Paulo, muito provavelmente aí entre os anos 60 ou aproximadamente disso, o apóstolo Paulo vai passar a ser fortemente perseguido pelos judeus por causa da pregação do evangelho, e a pregação do evangelho parecia ofender um pouco os judeus, para não dizer muito. Então nós vimos em Atos dos Apóstolos que Paulo vai ser preso, e provavelmente aí entre os anos 60, 62, para ser mais precisamente, o apóstolo Paulo escreve a carta de Colossenses e escreve a carta de Efésios, que foram enviadas com Tíquico e Onésimo, E nós sabemos que, juntamente com essas cartas, muito provavelmente o apóstolo Paulo também vai escrever aqui a carta a Filemon. Pelo que o tom da carta nos escreve, Filemon tinha um escravo chamado Onésimo, e esse escravo de Filemon, muito provavelmente, fez alguma coisa que lhe gerasse danos, perdas, e aparentemente ele foge. O que nós entendemos é que ele foi capturado de alguma forma e acabou sendo preso, e aprove Deus, que Onésimo ficasse na mesma prisão em Roma que estava o apóstolo Paulo. Ali, o apóstolo Paulo teve a oportunidade, então, de pregar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus, ou relembrar a palavra de Deus para esse escravo chamado Onésimo. Então, nós vamos ver que nesse período da prisão de Onésimo, o Senhor vai transformar a vida deste homem, que aparentemente ainda não tinha vencido ali a velha natureza. Agora, olha que coisas interessantes nós aprendemos com essa carta. Uma das coisas que nós vamos aprender que certos sofrimentos que nós enfrentamos, certos problemas que nós passamos, cooperam para o nosso bem. Tanto o de Onésimo quanto o de Paulo, o sofrimento de ambos foram necessários. Foi necessário que Paulo fosse preso. Nós já vimos que ele pregou para a guarda pretoriana, nós vimos que ele recebia pessoas na sua prisão domiciliar e ali ele pregava o evangelho, então, ou seja, o evangelho estava crescendo. Ele disse também na carta de Filipenses que a prisão dele motivou outras pessoas a pregar o evangelho. Então observa que o sofrimento de Paulo fez com que o evangelho, fez com que a palavra de Deus fosse anunciada com mais autoridade e coragem, correto? E nós vamos ver que a prisão de Paulo fez bem para esse homem chamado Onésimo. A prisão de Onésimo também fez muito bem tanto para ele mesmo quanto para o apóstolo Paulo, que viu aí uma oportunidade de não somente evangelizar Onésimo, mas também de poder tentar fazer esse homem ser restituído para a sociedade, também restituído do homem que agrada a Deus. Então nós vamos ver que Filemon era colaborador da Igreja de Cristo Jesus
e que havia uma reunião cristã na casa dele. Porque Paulo vai dizer no verso 1 e verso 2 que a igreja se reunia na casa de Filemon. Então nós podemos imaginar aí o que seria, como nós entendemos hoje, como um ponto de pregação, uma célula, correto? Um encontro familiar, né? Como aconteceu lá na casa de Cornélio, como o povo se reunia na casa de Maria, né, também. Então nós vemos que havia uma reunião cristã na casa de Filemon, que era colaborador da casa da igreja de Cristo Jesus. Mas, aparentemente, Filemon poderia ter guardado um pouco de rancor por causa da situação que Onésimo gerou para ele, por causa desse constrangimento, né? E então o apóstolo Paulo vai começar dizendo para ele que ele ora para que a fé, a comunhão de fé que Filemon tem, ela não somente fosse uma comunhão de confissão, né, de fala, mas que essa comunhão da sua fé se tornasse eficaz. Então aqui é o primeiro ponto que nós temos que ser tratados. Essa carta fala de alguém que foi prejudicado e de alguém que prejudicou, correto? Filemon foi prejudicado, mas você observa que o apóstolo Paulo também corrige Filemon e não somente Onésimo, porque ele quer que a fé de Filemon seja eficaz. Observe uma coisa: se você foi ofendido, se você foi maltratado, se você foi rejeitado por alguém, se você saiu no prejuízo por causa de alguém, correto? Mas você é um cristão, é nesse momento que a sua fé precisa ser eficiente. Por quê? Porque é nesse momento que você tem que demonstrar o amor de Cristo e perdoar a pessoa que te ofendeu, que é o seu ofensor. E Paulo vai dizer que ele sabia que tinha liberdade para ordenar que Filemon perdoasse Onésimo e o recebesse de volta sem puni-lo. Mas olha como ele coloca uma carga sobre Filemon sem maltratá-lo também e sem feri-lo. Tem muitos pastores, líderes, né, que vão tratar o erro de alguém punindo, corrigindo. Tudo é punição. Tem que existir uma disciplina dentro da igreja, mas nem tudo precisa de uma punição. Então o apóstolo Paulo, ele vai colocar um encargo sobre Filemon de uma forma sutil, quando ele diz assim no verso 8: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Então observa que ele vai falar para Filemon que ele poderia dar uma ordem para Filemon receber Onésimo de volta e perdoar ele. Mas ele vai dizer: não, mas eu não vou te dar uma ordem. Não, né? Eu prefiro te pedir que você o faça. E como que fica um cristão recebendo uma petição dessa e não atendendo? Imagina nós, o pastor, o líder nosso, pedindo para nós perdoarmos o nosso irmão, ou o nosso parente, ou o nosso amigo, ou até aquela pessoa que nós pensamos ser nosso inimigo, e não cumprindo isso. Cai muito mal para um cristão, né? Então ele vai dizer assim, verso 10: faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Observa que o apóstolo Paulo gerou Corinto, ele gerou algumas outras igrejas. Ele vai chamar Timóteo de filho, vai chamar Tito de filho, e agora Onésimo também é tratado como filho de Paulo. Então observa que Paulo, ele entende que ele tem uma responsabilidade de gerar pessoas para o reino de Deus. Nós precisamos também ter esse senso, assumir essa responsabilidade de que nós é quem temos que multiplicar a igreja. Como eu multiplico a igreja? Evangelizando, cuidando do novo convertido, trazendo ele para perto. O novo convertido, ele está sem ninguém, ele está rejeitado como Onésimo. Muitas das vezes ele está aprisionado, não em cadeias físicas, mas espirituais. E às vezes em cadeias físicas, às vezes em hospitais. E aí entra nós naquele papel de irmos até a pessoa, de aconselharmos, de orarmos com ela, acompanharmos essa pessoa semanalmente, darmos para ela uma maior atenção e um maior cuidado, né? Ele diz: gerei Onésimo entre algemas, né? Agora, olha que coisa interessante. Existe um antes e um depois de Onésimo. Um homem que era vencido pela velha natureza, um escravo rebelde, e depois um novo homem,
que é vencido pela nova natureza, a natureza do Espírito Santo. Então observa como era Onésimo antes, verso 11. Antes ele era inútil para você, ou seja, Onésimo era um servo, um escravo que não era útil, ele não servia para nada, porque ele não cumpria o seu papel dentro do lar como um servo, né? Agora, olha que coisa interessante, depois dessa pessoa receber o evangelho, a pregação da palavra de Deus, o discipulado, ele se torna útil para Filemon e também para Paulo. Então observe que coisa interessante, muitas pessoas na sociedade não contribuem com nada, elas não favorecem a nada, elas não beneficiam a nada e a ninguém, são pessoas que são consideradas como um descaso na sociedade, pessoas que são vencidas pelas drogas, pela bebida, pessoas que roubam ou pessoas que são agressivas. Essas pessoas muitas das vezes elas não têm uma utilidade para a sociedade e muito menos para a sua família, para a igreja, correto? Porque elas estão sendo vencidas pela antiga natureza. Mas essas pessoas precisam ter um encontro com o Evangelho. E quem Deus quer usar para que essas pessoas tenham um encontro com o Evangelho? Pense aí. Logicamente, Deus quer usar você. Observa que Paulo está na mesma prisão que Onésimo. Então nós precisamos sair muitas das vezes do conforto da igreja e precisamos ir até a zona de desconforto onde as pessoas estão. Seja aí numa escola, seja numa faculdade, seja na rua, seja no supermercado, seja no ambiente de trabalho, nós precisamos levar a palavra de Deus. Para quê? Para que essas pessoas tenham a oportunidade de nascer de novo, de serem cheias, tomadas pelo Espírito Santo e direcionadas pelo Espírito Santo. Observa que a pregação, a transformação e o novo nascimento de Onésimo não ocorreu dentro da igreja, ocorreu dentro de uma prisão, o que significa que Deus pode gerar novo nascimento em alguém quando você tiver a oportunidade de pregar para essa pessoa em qualquer outro lugar. Então aqui vai um ponto de exclamação. Eu queria muito que você compartilhasse esse vídeo com o máximo de cristãos que você conhece. Nós precisamos cumprir o que Paulo falou para Timóteo. Pregue em tempo e em fora de tempo. Então nós como cristãos precisamos cumprir mais o nosso papel, principalmente na rotina social, seja no trabalho novamente, na escola, na faculdade, no supermercado, numa visita no lar. Então a igreja precisa se mover até onde as pessoas estão, para que elas sejam alcançadas pelo Evangelho e sejam transformadas. Quando essas pessoas são transformadas, olha o que acontece. Antes ele era inútil para você. Atualmente, ou seja, depois de receber o Evangelho através de Paulo, atualmente, porém, ele é útil. Só para Filemão agora? Não. Para você e para mim. Então, Onésimo agora é um homem habilitado a ser restituído para a sociedade, para o convívio social, para o convívio profissional, ou seja, para o seu trabalho, mas também para o convívio religioso, ou seja, agora Onésimo ele é útil para o seu Senhor, ele é útil para a sociedade e ele é útil para o reino de Deus. Você sabe que ninguém tem poder de devolver um homem para a sociedade dessa forma. Pegar um homem completamente corrupto, um homem completamente destruído pelas drogas, pela bebida, pelo latrocínio e qualquer outro tipo de pecado ou delito, ninguém tem poder de transformar esse homem, senão o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é importante que nós venhamos pregar esse Evangelho, que nós venhamos pregar essa palavra do reino. Então, novamente eu digo, saia do seu conforto, saia um pouquinho da igreja, não digo faltar nos cultos, esteja nos cultos para você se abastecer, se encher da palavra e vá até as pessoas, vá até as casas, vá até as escolas, no ambiente do seu trabalho, não deixe de trabalhar, mas teve um tempinho, lance a palavra de Deus para que vidas venham ser transformadas, correto? Agora, olha que coisa interessante, Paulo vai dizer lá no verso 15 e 16 que talvez esse afastamento do Onésimo de Filemon, essa fuga de Onésimo, tenha sido um propósito de Deus, correto? Então talvez a ida de alguém para o hospital, talvez a demissão de alguém de uma empresa, talvez
a condição onde essa pessoa se encontra hoje seja um plano de Deus. Para quê, pastor? Para que você encontre essa pessoa, para que você pregue para essa pessoa, para que você evangelize essa pessoa. Olha o que Paulo diz no verso 15 e 16. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Observa que as pessoas que a sociedade rejeitam, elas não devem ser tratadas de qualquer forma pelo povo cristão. E nós vemos um descaso muitas das vezes que os cristãos têm, por exemplo, com um morador de rua, com alguém que faz uso de drogas, com alguém que faz uso de álcool excessivamente, né? Aquelas pessoas que ficam descontroladas, aquelas pessoas que são realmente rejeitadas pela sociedade. Nós não devemos olhar para essas pessoas com rejeição no coração. Nós não devemos olhar para essas pessoas com discriminação no coração. Muito pelo contrário. Se o mundo chama eles de ladrão, de bandido, de drogado, nós temos que olhar de outra maneira. Nós temos que olhar para eles como um irmão caríssimo, que valeu um preço muito alto. Nós temos que olhar para eles, né, como um ser humano e como um irmão no Senhor, é o que diz o verso de número 16, correto? E Paulo vai dizer mais. Se Onésimo gerou alguma perda para Filemon, não era para Filemon cobrar de Onésimo, era para Filemon colocar na conta de Paulo. Está lá no verso de número 18, que diz assim: e se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto, eu pagarei. Observa outra coisa interessante. O cristão, ele deve assumir responsabilidades pela alma a qual ele está evangelizando, ao qual ele está discipulando. Um cristão não ativo na obra evangelística e na obra discipuladora, ele é um cristão que não está sendo utilizado no reino de Deus de uma forma eficiente. Observa que Paulo então assume a responsabilidade de Onésimo, correto? Isso não significa que você tem que fazer tudo pelo novo convertido, mas que você tem que ajudá-lo, que você tem que ser o amparo dele, o ombro amigo dele, que você muitas vezes vai ter que abraçar a responsabilidade que seria dele e que ele não consegue cumprir ainda, correto? E por último, Paulo vai dizer assim no verso 21, certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Então observa que Paulo, ele está esperando sempre um pouco mais de Filemon e também dos seus outros obreiros. Cristo também é assim, ele sempre espera um pouquinho mais de nós. Se você está com planejamento de ir até a casa de alguém e apenas fazer uma oração, faça algo a mais. Faça uma oração, cante um louvor, abrace aquela pessoa, fale de um assunto que ela goste de falar, pergunte da vida dela e como as coisas estão. Assim, você vai estar fazendo mais do que você deveria fazer. Uma simples obrigação. Não, faça mais do que uma obrigação. Faça algo por amor. Sirva no reino de Deus com prazer. E assim o Senhor vai te restituir em dobro e vai te abençoar em dobro, correto? Agora, observa que no verso 22, Paulo pediu para Filemon preparar pousada. Talvez Paulo queria conferir, depois de algum tempo, se Filemon teria cumprido aqui o que Paulo pediu para ele. As cartas que eram enviadas, dizem algumas pessoas, custavam muito caro, para que elas fossem enviadas. Agora imagina quanto Onésimo não custou para Paulo. Tanto o restituimento que ele prometeu para Filemon, quanto pela carta que ele teve que enviar. Muitas das vezes Paulo sem recursos na prisão, e mesmo assim ele investiu muito em Onésimo, pregando o evangelho por ele. Nós também precisamos investir em almas, principalmente aquelas almas que estão perdidas, aquelas almas que o mundo rejeita e faz descaso por ela. Seja você um evangelista, seja você um missionário do reino de Deus e anuncie a palavra de Deus para todos os que precisam. Amém?
Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Lembre, somente o Evangelho restaura o homem, transforma e salva o homem dos seus pecados. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa manhã, te glorificamos e te bendizemos. Senhor, usa a nossa vida como instrumento de louvor nas suas mãos, nos capacita para o louvor da sua glória e nos fortaleça, que através daquilo que nós temos feito, o Senhor venha salvar, restaurar e transformar a vida de muitas pessoas. Usa-nos como instrumento nas suas mãos, como foi Paulo. Se nós estamos passando por momentos dificultosos, é porque o Senhor tem um plano e um propósito conosco naquele momento. E que tudo isso seja feito para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus, amém. Se você tem gostado desse trabalho, amado, deixa um like no vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo sábado em nome de Jesus.